Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos vocês. Sou o professor Antônio Lira e esse é o curso Compreendendo o Livro do Apocalipse. Nós estamos no módulo 5 e essa é a aula de número 2. Eu estou apresentando para vocês a chave da prioridade profética. E na aula passada eu mostrei para vocês como os judeus tinham prioridade profética ali na época de Jesus Cristo, no seu ministério terreno e também na época apostólica. E em Romanos capítulo 9 eu mostrei as 8 razões do porquê os judeus tinham essa prioridade. E nessa aula eu estarei mostrando por que essa prioridade profética foi suspensa, não é? E a resposta está aqui. A prioridade profética foi suspensa quando os judeus rejeitaram o Messias. A partir de agora eu estarei mostrando para você como essa rejeição ao Messias se deu. E eu quero começar com um texto de Mateus capítulo 21, versículo do 33 ao 37. Aqui Jesus está contando uma parábola. Nessa parábola fica claro a rejeição ao ministério terreno de Cristo, ao ministério do Messias. Vamos ler? Atentai noutra parábola. Havia um homem dono de uma casa que plantou uma vinha. Vinha aqui se refere ao mundo, tá certo? Toda vez que você vê vinha na Bíblia, se refere ao mundo inteiro. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre, arrendou a uns lavradores. Então aqui eu vou lendo e vou explicando, ok? Bom, a vinha é o mundo, o dono das terras é Deus, tá certo? Ele preparou tudo, depois ele se ausentou do país e ele arrendou essa vinha a uns lavradores. Esses lavradores aqui, esses lavradores são as autoridades espirituais de Israel, tá certo? Os lavradores aqui, então, são as autoridades espirituais de Israel, ok? Então, o dono da vinha é Deus, a vinha é o mundo e os lavradores são as autoridades espirituais de Israel. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores. Os servos aqui que foram enviados pelo dono aos lavradores para poder receber os frutos da colheita são os profetas, ok? Os profetas que foram mortos por eles, ó. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhes tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Então, as autoridades espirituais de Israel mataram os profetas. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte, ou seja, mataram-nos. E por último, enviou-lhe o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Então aqui está mostrando, né, que o dono da vinha, que é Deus, enviou profetas e a liderança de Israel, em várias épocas distintas, os mataram. Depois, enviou o próprio filho, está se referindo a Cristo. Continua-se então a parábola, mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Então, fica muito claro nesse texto aqui quem é quem. E Jesus foi morto justamente pela liderança, pelas autoridades espirituais de Israel. E a pergunta que fica é essa: o que fará quando houver a prestação de contas? Eles mesmos vão responder. Eles vão dizer: fará perecer horrivelmente, que Jesus está conversando aqui com os fariseus, né? Respondeu os fariseus: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos dos seus devidos tempos. Então, a vinha foi tirada da mão dos judeus e foi dada a quem? Aqueles que iriam remeter os frutos no seu devido tempo, que são os gentios. Foi arrendada a outros lavradores, que foi o povo gentil, porque os judeus disseram não à pregação, não quiseram se converter, não aceitaram a aliança feita através do sacrifício de Jesus. Mataram o Messias, entende? Imagine aí você esperar uma pessoa durante 1500 anos, o tempo que eles esperaram o Messias. Quando o Messias apareceu, não o reconheceram antes, o mataram.
e não creram na aliança. A aliança feita foi oferecida a eles e eles não creram. Então, a vinha vai ser tirada, a sentença vai ser dada agora, aqui, ó. A vinha vai ser tirada deles e dada a um povo que remeta os seus devidos frutos, que são o povo gentil. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores, ou seja, os judeus, que são os construtores da fé, rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Jesus é a pedra principal que os construtores, os judeus, rejeitaram. Tá vendo? E essa veio a ser a principal pedra angular, e isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Olha o que ele diz: portanto vos digo que o reino de Deus vos será o quê? Tirado. Vou ler de novo. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será o quê? Tirado, e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Então, já há 2000 anos que o reino foi tirado dos judeus. Foi tirado porque eles não creram na pregação. Não creram que Jesus era o Cristo. E os gentios, há 2000 anos, experimentam a salvação. Há 2000 anos que os gentios entraram na aliança, no pacto, e estão dando fruto para Deus, enquanto que os judeus estão mortos nesse sentido. Entende? Estão cegos para o pacto, estão cegos para essa aliança. Então, porque eles rejeitaram o Messias, eles foram cortados, ou seja, o reino foi tirado deles. Um outro texto que vai mostrar isso e vai deixar muito claro é o texto de Romanos 11. Paulo, em Romanos 9, 10 e 11, está tentando explicar porque os judeus, sendo uma nação escolhida, ficaram de fora da aliança e do pacto. Está tentando explicar isso. E aqui ele vai trazer para nós informações muito importantes. Vamos ler? Aqui diz: Paulo disse, em Romanos 11, que os ramos naturais foram cortados. Quando eu ler ramos naturais, se refere ao povo judeu. Tá certo? Que são os ramos naturais. Vamos ler? Se, porém, alguns dos ramos naturais foram cortados, e tu, ou seja, os gentios, sendo oliveira brava, os gentios oliveira brava, os judeus ramos naturais, ok? Foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos naturais. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos naturais foram cortados para que eu fosse enxertado. É claro aqui que Jesus é a oliveira, os judeus, os ramos que estavam na oliveira, porque não creram, foram cortados, deixaram de desfrutar da aliança, do pacto, e os gentios, ou seja, as oliveiras bravas do texto, que não eram os ramos naturais, não fazia parte da família de Israel, foram enxertados na oliveira verdadeira e passaram a desfrutar de toda a seiva, de todo o frescor da raiz. Entende? Então, nós desfrutamos dos valores espirituais de Israel, das promessas feitas a Abraão, enquanto que os judeus, que são os ramos naturais, estão cortados porque não creram. E a segunda parte do texto vai nos mostrar o futuro desse povo que foi cortado. Diz assim: eles também, se não permanecerem na incredulidade, falando dos judeus, dos ramos naturais, serão enxertados. Ou seja, eles foram cortados porque não creram. Enquanto estiverem permanecendo na incredulidade, estarão de fora. Pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Agora, eles podem ser enxertados de novo. É o que Paulo está dizendo aqui. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, falando dos gentios, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Então Paulo está deixando no ar aqui uma possibilidade dos ramos que foram cortados serem enxertados novamente na oliveira verdadeira. E aí ele continua: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então, o povo judeu está cego para a salvação,
até que haja entrado a plenitude dos gentios. O que significa a expressão plenitude dos gentios? Essa expressão significa que a porta da salvação aos gentios está aberta de uma forma ampla, de uma forma abundante, entende? Em plenitude. O mundo inteiro está recebendo a salvação já há 2000 anos. Ainda estamos na plenitude dos gentios. E aí ele vai dizer que vai haver um tempo em que a salvação voltará a acontecer para os judeus. Vai haver a salvação dos judeus como nação, a nação inteira. Obviamente que hoje, e na época dos apóstolos, existiram e existem judeus que se convertem isoladamente, mas não a nação como um todo, conforme dezenas de profecias que foram ditas pelos profetas, falando que a nação iria se converter como um todo. E essas profecias foram dadas e precisam acontecer, entende? Então, o que Paulo está falando aqui agora é que vai haver a conversão da nação como um todo. Ele diz, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, fica bem claro aqui que vai haver um tempo em que Israel terá os seus pecados cancelados, porque eles vão entrar na aliança, tá vendo? Esta é a minha aliança, eles vão entrar no pacto, eles vão crer, ok? No Messias. O que Paulo está repetindo aqui é Isaías 59:20, que fala da conversão da nação. Existem muitos textos em Jeremias, em Ezequiel, mas eu quero que você depois leia Zacarias capítulo 12, 13 e 14. E vai falar da conversão da nação como um todo. Eles vão olhar para aquele a quem transpassaram. Vão olhar para a Cristo a quem transpassaram e vão crer, vão se arrepender do menor ao maior, como diz o profeta Zacarias. Ok? Então, vai haver um tempo em que a nação de Israel irá se converter. E quando será esse tempo? Quando será esse tempo? Bom, agora eu quero responder o significado dessa frase e também mostrar em que tempo a nação de Israel vai estar se convertendo. Qual o significado da frase? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Observe que na época de Jesus e na época dos apóstolos, os judeus tinham prioridade de salvação. Ok? Até aqui, creio que isso ficou bem claro. Ora, se os judeus eram os primeiros naquela época, então os gentios eram os últimos. Concorda comigo? Isso é muito bem claro no texto da mulher Ciro-Fenícia, em Mateus capítulo 15, quando ele disse, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Não é? Ali não fica claro que os gentios são os últimos e os judeus são os primeiros, e de primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, os gentios, que eram os últimos, após a rejeição, passaram a ser os primeiros. E os judeus, que eram os primeiros, passaram então a ser os últimos, a experimentar a salvação. E é assim até o dia de hoje, porque a prioridade que era dos judeus passou a ser dos gentios. E até hoje os gentios continuam com essa prioridade. Os gentios, que eram os últimos, passaram a ser os primeiros a experimentar a salvação. E os judeus, que eram os primeiros, passaram a ser os últimos. Então, repetindo aqui, os judeus eram os primeiros na época de Jesus e dos apóstolos. Rejeitaram o Messias, não creram na pregação. Então, a prioridade foi suspensa para eles. Ok? Os gentios, que eram os últimos, após a rejeição dos judeus, passaram então a ser os primeiros a experimentar a salvação. E até hoje existe um paradoxo. Quando você vai até Jerusalém visitar o Santo Sepulcro, a Via Crucis, o Gólgota, os lugares de peregrinação, o Monte das Oliveiras, você vai ver muitos peregrinos, gentios, visitando aquela terra. E os judeus, a quem as promessas haviam sido feitas, estão de fora da aliança do pacto, recebendo todos esses gentios do mundo inteiro. Interessante, eles cegos para a salvação em Cristo, ainda estão esperando o Messias, entende? Enquanto que os gentios experimentam aquilo que era para eles experimentarem. Muito interessante, não é? Então os gentios
que eram os últimos, passaram a ser os primeiros, e os judeus, que eram os primeiros, serão os últimos a experimentar a salvação. Em que tempo essa salvação será experimentada pelos judeus? No livro do Apocalipse, do capítulo 7 ao 19, é mostrado que a prioridade volta a acontecer para o povo judeu. No livro do Apocalipse, essa prioridade é bem nítida, do capítulo 7 ao 19. Israel passa a ser protagonista, não é? E do 6 ao 18 é a tribulação. Então, nesse período da tribulação, Israel passa a ser o protagonista do livro. O conteúdo referente aos judeus e a cidade de Jerusalém é tão abundante, mas tão abundante, nesse intervalo aqui de capítulos, que chega a ocupar 60% desse intervalo aqui de capítulos. Do 7 ao 19, 60% é destinado aos judeus e à cidade de Jerusalém, mostrando com isso que no livro do Apocalipse, essa prioridade profética, ela volta a acontecer. Então, na próxima aula, eu estarei aplicando a chave da prioridade profética no livro do Apocalipse. E vai ficar bem claro para você que do 7 ao 19, Israel ocupa 60% do conteúdo do livro. Do 7 até o 19. 60% eu estou sendo bem conservador aqui. Eu creio que chega a 70, 75. Mas eu estou colocando 60 justamente para dar o elemento da dúvida, tá certo? Mas eu creio que é até mais. Então, na próxima aula eu estarei aplicando a chave da prioridade profética no livro do Apocalipse. Então, andem no Espírito, vivam em amor. Um forte abraço. Shalom.